vestir literalmente a camisa da campanha Pense de Novo, Pense NPC. O que é essa campanha? Essa campanha foi desenvolvida pela Associação Brasileira dos Pacientes Portadores de Niemann-Pick tipo C, que é uma doença neurodegenerativa, na qual os pacientes evoluem com uma piora, com uma degeneração das suas funções neurológicas, e é uma doença rara, uma doença que acomete 1 a cada 120 mil nascidos vivos. Isso é considerado uma doença bastante rara, mas é uma doença catastrófica, é uma doença de evolução muito desfavorável. E ela pode atingir pacientes em todas as faixas etárias, desde a criança, desde o bebê recém-nascido, onde ela é muito mais grave, e esses pacientes evoluem para óbito muito precocemente, dentro do primeiro, segundo ano de vida. Pode surgir na primeira infância, pode surgir na adolescência, pode surgir até na vida adulta também. Então, é uma campanha que chama atenção para o diagnóstico precoce, porque hoje nós sabemos que o intervalo que existe entre o paciente começar a manifestar os sintomas e ser diagnosticado com a doença, ele é de quase 10 anos. Então, é um intervalo muito grande para uma doença atualmente que tem tratamento, não tratamento de cura, mas tratamento que visa reduzir a evolução e a velocidade com que a doença progride. Então, essa campanha chama atenção para os principais sintomas, tentando fazer com que os próprios familiares ou médicos, pediatras, clínicos gerais, neurologistas infantis, já acendam a luzinha e possam pensar, opa, pode ser Niemann-Pick tipo C. E aí eu tenho que fazer toda uma investigação específica para essa doença. E quais são esses principais sintomas? O que você pode estar atento no seu paciente, no seu familiar, no seu filho, que veio apresentando algum déficit, alguma disfunção neurológica? Então, o paciente com Niemann-Pick tipo C, desde a primeira infância até a vida adulta, ele geralmente apresenta ataxia, que é uma incoordenação, que é aquele paciente que não consegue mais se equilibrar, ele perde esse equilíbrio. Na criança é muito comum as crises gelásticas que nós falamos, é aquela crise assim, é uma crise epilética, mas é uma crise onde o paciente ri, então ele ri muito, e depois que ele ri, ele cai a cabeça ou cai o corpo. Então, essas são as crises gelásticas. O paciente passa a ter uma dificuldade em olhar para cima e olhar para baixo. Então, é aquele paciente que não consegue fazer o segmento, ele está com um brinquedinho, brincando na frente dele, sobe o brinquedinho e ele não consegue olhar lá para cima. Abaixa o brinquedinho e ele tem muita dificuldade de olhar para baixo. Esse é um sinal importante e acompanha o paciente ao longo de toda a vida, independente se ele vai apresentar o sintoma na infância, na adolescência ou na vida adulta. Na vida adulta é muito comum a ataxia, essa incoordenação, essa perda de equilíbrio, junto com distúrbios psiquiátricos. Então é aquele paciente que muitas vezes abriu o quadro com depressão, foi diagnosticado com esquizofrenia, mas junto com esse quadro psiquiátrico ele tem alterações neurológicas também, como a perda de equilíbrio, pode ter epilepsia e pode evoluir com uma demenciação, com uma perda, um déficit cognitivo importante. Esse paciente adulto também tem essa dificuldade do segmento, do olhar na vertical. E com o avançar da idade, essa dificuldade passa a ser também na horizontal. Então, esses são alguns dos sintomas que são dicas, porque em neurologia tudo muito se sobrepõe, tudo muito fica parecido. Então, nós temos algumas pistas para pensar em um grupo de doenças ou em uma doença específica. Essas são algumas pistas. Distúrbios psiquiátricos na vida adulta e crises gelásticas na infância, somado a uma dificuldade do olhar vertical, que a gente fala, de olhar para cima ou olhar para baixo. O médico que acompanha esse paciente ou esse familiar pode suspeitar da doença de Niemann-Pick tipo C. E aí procurar atendimento, investigação e a complementação do diagnóstico com os exames que são necessários.